A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Silvana Castro, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos irmãos, queridos amigos, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome do Cristo para iniciarmos esse estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pela nossa vida, pedindo o amparo de Jesus, dos seus benfeitores espirituais, junto de cada um de nós, em cada lar que estiver sintonizado com esse estudo que neste momento se inicia a transmissão. Que Jesus possa permitir e me amparar para que eu seja um instrumento a trabalhar e a servir em seu nome. E assim, então, vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje, cujo título, A Alegria da Prece. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, item 23, onde Santo Agostinho nos convida a conhecer a alegria da prece. Ele nos diz assim: Deus abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Ele está nos dizendo que através do conhecimento que a doutrina espírita nos oferta, de sabermos, através do Evangelho de Jesus, sobre a dimensão espiritual, sobre essa ligação que nós temos o tempo todo com os nossos irmãos, espíritos amigos, protetores, a nos auxiliar. E como a providência divina nos chega através desses irmãos, pela misericórdia de Deus, pela sua permissão. Então, o que acontece? Quando nós elevamos o pensamento a Deus, quando paramos, conversamos, ou às vezes não conseguimos parar na nossa rotina, mas dentro desse movimento diário, nós, num momento de dificuldade, ou num pensamento que venha nos abater, nós entregamos aquele sentimento a Deus, pedindo que Ele nos ampare àquele que está sendo lembrado por nós. Quando algum sentimento de mágoa, de ressentimento nos abate através de alguma conduta, seja nossa, seja de algum irmão junto de nós, seja com alguma situação que estejamos vivenciando, quando nós pedimos o amparo de Deus para aquele momento, ao invés de nos entregarmos a esses sentimentos, a esses pensamentos, neste momento, nós estamos sentindo a alegria da prece. Mas todo esse processo depende do nosso livre-arbítrio, de querermos pedir, de querermos estarmos receptivos para receber e de estarmos fazendo esse movimento em busca desse auxílio e desse amparo. E aí, então, Santo Agostinho nos fala assim: a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Vamos analisar o que ele quis dizer para a gente. Ele fala que a prece é um orvalho divino. E o que é o orvalho na natureza? Não é aquele acalento que a natureza oferta às plantas nos momentos que menos elas vão receber a abundância da chuva, das águas? Não é o orvalho que vai, no momento de mais dificuldade, amenizar o calor que essas plantas estão passando e, no nosso caso aqui, amenizar e destruir o calor das paixões, das nossas paixões, a paixão do ciúme, a paixão da raiva, a paixão da impaciência. Por esta razão, a prece se torna esse orvalho divino, a matar a nossa sede, a sede de compaixão, a sede do perdão, a sede da benevolência, para que possamos compreender as dificuldades que estamos passando, porque não vamos deixar de passar dificuldades pelo ato de elevarmos o nosso pensamento a Deus, mas vamos nos fortalecer para passarmos por todas essas dificuldades com serenidade, com amparo. E aí,
neste mesmo trecho, no item 23, ele nos diz que filha primogênita da fé, a prece nos conduz ao caminho que leva a Deus. Ela é a filha da fé, porque uma vez que temos fé neste Pai de amor, na providência divina, uma vez que temos fé neste conhecimento que nos foi ofertado pelo seu tesouro, o tesouro de sabermos que a todo tempo temos junto de nós irmãos da dimensão espiritual a nos auxiliar, a nos socorrer, a nos amparar através das intuições, do pensamento elevado. A partir deste momento que temos essa fé, nós elevamos o pensamento a Deus através da prece. Porque se eu não acreditar, se eu não tiver fé em tudo isso, por que eu iria elevar o meu pensamento a Deus? Então, por esta razão, a prece é filha da fé. E através da prece, eu elevo o meu pensamento, ou seja, eu faço esse movimento de elevar o pensamento, de melhorar a minha sintonia do pensamento. Então, tudo isso é um movimento, tudo isso demanda de nós também um esforço para que a gente vá até a essa providência, para que a gente vá buscar, para que a gente vá receber essa providência que está à nossa disposição a todo tempo. E aí, para entendermos um pouco melhor sobre esta alegria que a prece pode e vai nos proporcionar, nós vamos pegar trechos do livro Momentos de Saúde e de Consciência, ditado pelo espírito Joana de Ângeles e psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco. Neste livro, o capítulo 13 tem o título Recurso da Oração. E aí Joana de Ângeles vai nos ajudar a entender melhor como que tudo isso acontece e quais são esses benefícios. E ela nos diz assim: a oração é o recurso mirífico, que significa maravilhoso, mais acessível para permitir à criatura a comunicação com o Criador. Então ela está nos afirmando que através da oração nós acessamos, através dela, esse mecanismo mais acessível para que a gente possa fazer essa comunicação com o nosso Pai de amor. Porque nós aprendemos com Santo Agostinho, esses tesouros que Deus nos ofertou, que quando nós mudamos a nossa vibração de pensamento através da prece, nós passamos a ouvir o amparo, nós passamos a receber a intuição desses irmãos da dimensão espiritual que estão ali para nos auxiliar. Da mesma forma que nós, enquanto irmãos mais velhos, auxiliamos os nossos irmãos mais novos, seja num amparo no momento de queda, numa necessidade de fazer alguma atividade, esses irmãos também se colocam à disposição para nos auxiliar com a permissão do nosso Pai, com a permissão de Deus, desse nosso Criador tão amoroso, tão justo, tão bom. E aí, quando a gente entende tudo isso, nossa sintonia fica mais fácil, fica uma sintonia mais fluídica, porque a gente se abre com mais alegria, a gente usa o nosso livre-arbítrio para dizer sim, eu quero e preciso desse auxílio. E aí, ela fala assim, Joana de Ângeles, a oração é uma ponte invisível de energias sutis, que faculta a união da alma com o genitor divino. Tudo é invisível, essa ponte invisível, porque são energias do pensamento. Muitas vezes, para a gente explicar energia, a gente usa das energias negativas, porque a gente sente com muito mais fervor, muito mais rápido. Quando a gente permite um pensamento negativo ou um medo tomar conta do nosso ser, do nosso psíquico, quando a gente começa a sentir essas energias, imediatamente o nosso coração começa a bater aceleradamente, uma dor no estômago, muitas das vezes náuseas, o intestino fica todo diferente, fica todo modificado. E aí, neste momento, a gente sente como que um pensamento pode alterar as nossas energias. Muito mais são os pensamentos elevados, muito maior são as energias de amor. Porque quando nós
vamos de encontro a essas energias. Quando nós vamos receber esses benefícios, o nosso corpo se acalma, nós abrimos os nossos canais de percepção para recebermos as melhores intuições. Então, se nós neste momento fazemos esse movimento, ao invés de nos deixarmos envolver, seja por um momento de discussão, seja por um momento de dificuldade, de medo, nós acalmamos os nossos pensamentos e mudamos o nosso foco. Não vai deixar de existir o problema ou a situação difícil, mas é a forma como vamos lidar com ele, com esses momentos, com essas dificuldades, com esses sentimentos, é que vai se alterar completamente. E aí ela fala assim: a prece não altera o campo de lutas, nem impede os testemunhos que favorecem a evolução. Então, quando temos o hábito de orar, não vamos deixar de ter dificuldades, não vamos deixar de passar por situações complicadas, mas, ela diz, entretanto, brinda resistências para os embates, encorajando e vitalizando sempre. É o que eu disse, é o que o Evangelho nos ensina. O fato de fazermos prece, não vai tirar de nós aquele sentimento, não vai fazer com que a gente deixe de ter a dificuldade, mas vai nos auxiliar a conduzir para que haja uma melhor resolução, para que ao invés de nós deixarmos levar por um momento de angústia, de ansiedade, de medo ou de mágoa, usando de palavras difíceis, rancorosas, a gente naquele momento sintonize com os nossos irmãos que estão ali para nos socorrer, com a permissão do nosso Pai, e a nossa conduta seja totalmente diferente. Ela fala que a oração amplia a visão da realidade, ao tempo em que robustece o entusiasmo de quem se lhe entrega. Quando nós ampliamos a nossa visão da realidade, nós muitas das vezes vamos perceber que o tamanho que aquele problema estava aparecendo para nós não é a realidade do que ele é. A gente vai começar a perceber que talvez ele seja um pouco menor do que a gente estava visualizando. Ele não vai deixar de estar ali, mas nós vamos começar a perceber formas, meios de resolvê-lo. E ali ele vai diminuindo de tamanho e o nosso coração vai se acalmando. As nossas energias vão se tornando mais brandas. Ela fala: a oração modifica a compreensão e o modo de encarar-se os acontecimentos, produzindo sintonia com o divino pensamento que tudo governa. Então, é através da compreensão do que está acontecendo naquele momento, nós vamos mudar a forma de encarar. A gente muda a lente do nosso foco. A gente passa, através dessa lente modificada, perceber de verdade o que está acontecendo e qual a melhor conduta para aquele momento. Então, se estamos em uma discussão com alguém, muitas das vezes, através da prece, e neste momento a prece pode ser um pedido de socorro, socorro, Jesus. E naquele momento, ao invés de revidar com palavras duras, com gritos que vão só desestabilizar ainda mais a situação, as energias, a gente vai silenciar. É o socorro que naquele momento nós precisamos ter, mas se nós não elevarmos o pensamento, se não sintonizarmos com esse auxílio, muitas das vezes, pela condição moral que ainda estamos, nós vamos ceder aos gritos, ao revide, às palavras difíceis. Ela fala assim para a gente: quem ora supera tensões e penetra-se de paz. Quando a gente eleva o nosso pensamento, no meio de uma situação muito difícil, vivenciando situações difíceis, notícias difíceis, a paz que nós recebemos naquele momento nos eleva ao ponto de visualizarmos esse problema, essa situação, com um olhar do alto. A gente amplia a nossa visão. Então, mais uma vez, não vai deixar de doer
e não vai deixar de acontecer o que nós precisamos passar. Não vai mudar ao ponto de nos isolarmos dos problemas, dos sentimentos negativos. Mas nós vamos aprender a conduzir esses momentos. Nós vamos aprender através da prece, receber o auxílio para mudarmos a energia desses sentimentos. A gente muitas vezes não vai deixar de pensar em algo ruim, mas quando a gente toma ciência desse pensamento, ao invés de deixar com que ele tome conta do nosso corpo, do nosso psiquismo, nós paramos e falamos: eu não quero pensar nisso. É algo, muitas das vezes, que ainda nem aconteceu, por exemplo, e eu nem sei se vai acontecer. E aí a gente pede: socorro, Jesus, me ajuda a ter força para não deixar que o meu pensamento seja tomado por esse sentimento de angústia, de medo, de desesperança. E ela também nos fala: por mais te sintas pleno, não perca o hábito da oração, a fim de te manteres equilibrado. Nós temos ainda a ideia de que a oração deve ser feita, né? Algumas vezes a gente ainda pensa assim, nos momentos difíceis. Mas pelo contrário, quando nós estamos naquele momento de paz, quando nós estamos naquela plenitude, né, de energia, de pensamento, ainda ali nós precisamos ter o hábito da oração, para que a gente se mantenha naquela condição, o máximo que nós pudermos. E ali a gente vai estar preparado para o que estiver de vir, para auxiliar os nossos irmãos que não têm esse conhecimento, para sermos esta pessoa a chegar com essa energia de paz, de serenidade. E ela fala assim: quem ora renova-se e ilumina-se, pois acende claridades íntimas que se exteriorizam mediante vibrações especiais. A gente passa a emanar esse sentimento que nós estamos vivendo. A gente cria uma sintonia tão forte com os mentores de luz, com os nossos anjos da guarda, que a gente passa a demonstrar através das nossas energias as energias que recebemos deles. A nossa energia se torna essa energia que transmite paz, que transmite calma, que fortalece aquele que está enfraquecido, que auxilia aquele que está com medo. Isto é que é nos colocarmos como instrumento a trabalharmos em nome do Cristo. Na oração de São Francisco, quando a gente pede: onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas para que eu possa levar esse amor, eu preciso estar recebendo, sintonizado com esse amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que eu esteja vivenciando, que eu seja capaz de perdoar. Mas para isso eu preciso estar numa elevação, numa sintonia com os nossos irmãos da esfera espiritual, com esses irmãos elevados. Porque eles não vão querer e não vão conseguir sintonizar com a gente se estivermos numa vibração totalmente contrária ao amor. É incompatível. Ela fala assim, Joana de Ângeles: orando, elevar-te-ás e na energia da prece receberás tudo quanto se tornará necessário para prosseguires lutando e lograres a vitória. Reparem que ela coloca orando, ou seja, a gente precisa estar orando a todo momento, todos os dias, na situação de alegria e na situação também de tristeza, de medo. E ela diz para a gente que através dessa energia, então é uma energia, é uma sintonia, que a gente precisa estar sempre mantendo essa sintonia elevada, nós vamos receber tudo quanto se tornará necessário. E não o que a gente pede sem saber se realmente é necessário. Quem sabe é o nosso Pai, é Deus. Por isso que a gente precisa, na hora da oração, pedir, podemos pedir, mas
sabendo que Ele vai nos dar o que for melhor para nós. E muitas vezes o que a gente pede não vai ser o melhor, não vai nos auxiliar. Então, que a gente tenha essa paciência, essa calma e essa certeza, essa fé de que o amparo vai ser dado a nós de acordo com o que nós precisamos e não só de acordo com o que a gente está pedindo. Porque às vezes a gente pede algo que a princípio parece, dependendo da visão, dependendo do foco que nós estamos tendo sobre aquele problema, a solução. Mas muitas das vezes não é. E a gente precisa confiar neste nosso Pai, neste Pai amoroso, bom, justo, misericordioso. Não é assim? E Jesus, no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, tem um capítulo 19. O nome do capítulo é Comunhão com Deus. Neste livro são falas de Jesus, conversas de Jesus com seus apóstolos, com pessoas que encontraram com ele durante a sua passagem aqui na Terra. E Humberto de Campos nos traz esses diálogos que nos esclarecem, nos auxiliam, acalmam o nosso coração. E neste capítulo 19, o apóstolo João está perguntando para Jesus sobre a oração. Como deve ser feita a oração? Qual é a oração que de verdade chega a Deus? Como nós devemos orar? Enfim, João pergunta: o que é a prece? O que é a prece, mestre? E aí o Cristo esclarece: por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. É uma relação entre o homem e Deus. Então é todo o ato. O ato de socorrer a um irmão. O ato de não julgar a um irmão. O ato de auxiliar dentro das nossas condições. Seja através de uma prece, seja através de um socorro material. Todas as vezes que nós estamos tendo esse ato de relação, todas as vezes que nós estamos auxiliando esse nosso irmão, nós estamos também fazendo prece, nós estamos fazendo essa ligação, nós estamos em prece com esse Pai de amor. E aí ele fala: devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Percebam que ele coloca, isso aqui é Jesus nos dizendo, ensinando para João, portanto está nos ensinando, que a gente tem que vivenciar todo o seu ensinamento, como se nós estivéssemos ali no lugar de João. E aí quando ele nos fala que devido a isso, a essa ligação do homem com Deus, a expressão de agradecimento ou de rogativa, ou seja, agradecendo ou pedindo através da oração, esse movimento da prece é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Porque a providência divina está sempre à nossa disposição, como nós já dissemos. Nós é que precisamos nos esforçar através da mudança de hábito, através da elevação do pensamento. Porque pelos nossos hábitos de hoje, a gente se entrega muito mais fácil, com muito mais facilidade, a pensamentos negativos, a pensamentos de medo, a falas negativas do que a falas elevadas, a conversações elevadas. Por isso que é esse esforço, porque a gente precisa mudar a nossa conduta e os nossos hábitos, para que a gente possa sintonizar com essa providência. Percebem que é um movimento, mesmo que seja um movimento de energias, porque neste momento nós vamos estar nos esforçando, é um esforço. Se eu tenho o hábito de falar negativamente sobre todos os acontecimentos
né, do momento em que estamos vivendo, socialmente, culturalmente, ou dentro da nossa família, se é um hábito eu sempre estar focando no que está acontecendo de negativo e de ruim, eu preciso me esforçar para mudar essa conduta. Não é assim? Se eu tenho o hábito de me deixar tomar por pensamentos de medo, de angústia, se eu tenho o hábito de colocar esses pensamentos de coisas que ainda não aconteceram como prioridade na minha vivência de agora, de hoje, do presente, eu deixo de tomar consciência do que está acontecendo comigo agora e vou vivenciar algo que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça. Mas eu já começo a jogar no meu organismo energias negativas. Mas a oração, a prece, se eu percebo tudo isso no momento em que eu estou vivendo e elevo o meu pensamento a Deus, neste momento eu possibilito o auxílio da providência divina na minha vida, nos meus atos, na minha conduta. Então esse é o convite do estudo de hoje, que a gente possa, através desse tesouro que é ofertado a nós, de conhecermos sobre todos os mecanismos do que acontece quando nós elevamos o nosso pensamento em prece, que a gente possa, neste momento, receber esse tesouro e fazer o melhor uso dele. Que a gente possa, de verdade, a todo momento, na situação em que estivermos vivendo, trabalharmos em prol do amor a Deus, porque amando a Deus, nós vamos amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos e nos mantermos na melhor sintonia, no melhor pensamento, mais elevado, para conseguirmos, junto com essas boas companhias dos nossos irmãos da dimensão espiritual, seguirmos nessa caminhada rumo ao encontro do nosso Pai. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, que a gente possa estar sempre na sintonia com esse irmão maior, esse mestre querido, que está sempre disponível a nos auxiliar e a nos guiar nos momentos de dificuldade e nos fortalecendo nos momentos de alegria e de paz, para que a gente possa permanecer o máximo possível nessa vibração de amor. Que Jesus esteja em cada lar, junto de cada um de nós. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.